Pronto. Pronto, agora valendo. Então nós passamos por 4 semanas aí de estudo bíblico mesmo, de aprendizagem de como estudar a Bíblia. E durante esse ano e o ano passado nós tivemos muitos temas, muitos estudos bastante relevantes assim para a nossa edificação. Nós estamos caminhando para os dois últimos estudos desse ano. Nós vamos fazer na semana que vem um estudo especial sobre o Natal, que vai encerrar nossa escola bíblica. Não é dominical, mas é uma escola bíblica semanal. E a gente, a partir disso, temos algumas atividades da igreja de encerramento do ano. E a partir do ano que vem, tem muitas coisas. A gente já está praticando algumas coisas presenciais com os adultos, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, né? Todo um preparativo para que a gente possa voltar à nossa escola bíblica presencial. Mas uma coisa que ficou marcada para nós é a oportunidade que nós temos de estar à distância e usar o recurso online para os estudos, né? Então, uma das propostas, dos pensamentos, é a gente manter uma classe especial, de algum estudo especial, uma preparação especial, provavelmente para liderança, enfim, mas às quartas-feiras mantendo esse ambiente que a gente tem aqui, que realmente é valoroso, né? O Queiroz está lá em Washington, passando frio, e se integrou conosco há algum tempo atrás na escola bíblica, e ele tem sido uma bênção. Hoje nós temos a Lília começando conosco, é uma alegria muito grande ter você aqui. E assim, a gente não quer perder isso, né? A distância tem coisas ruins, mas ao mesmo tempo nós temos algumas coisas boas aí de aproveitar, né? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero começar orando e eu vou fazer uma apresentação rápida, porque hoje nós temos uma apresentação especial em comemoração ao Dia da Bíblia, que é comemorado no segundo domingo de dezembro. Mas nós vamos orar pedindo para que Deus abençoe a cada um de nós com a sua presença aqui. Eu vou fazer essa breve apresentação sobre o Dia da Bíblia e nós já vamos passar para o nosso convidado especial, que é o pastor Rogério, que ele vai falar um pouco mais sobre a questão da Bíblia, sobre o livro, sobre questões de missão da nossa igreja. Então, vamos orar para que Deus esteja marcando a sua presença conosco aqui, tá bom? Vamos orar? Santo e bendito Deus, nós te louvamos por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Te louvamos, Senhor, porque estamos concluindo mais um ano de escola bíblica e o Senhor realmente falou aos nossos corações de diversas maneiras, usando todos os recursos disponíveis para alcançar os nossos corações. Nós te louvamos por todo esse tempo, por cada vida que passou por nós, que nos ensinou, por cada vida que esteve participando aqui nas nossas escolas bíblicas dessa maneira. Te louvamos, Senhor, pela vida da Lília que está chegando conosco, que o Senhor abençoe a vida dela, a casa dela, Senhor, todos os projetos de vida que ela tem, Senhor, que o Senhor seja com ela. Seja com o pastor Rogério, que vai trazer, Senhor, a ministração para essa noite a respeito da história, das aprendizagens, de tudo aquilo que o Senhor ensinou e colocou no coração dele. Pedimos que o Senhor use e o abençoe em nome de Jesus. Esteja conosco, é o que te pedimos no nome santo e bendito e doce de Jesus. Amém. Amém, Pai. Muito bem, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui. Certo. Dá um grito aí para mim, Fê, se dá para ver. Sim. Joia. É assim. Então, esse slide foi desenvolvido pela Sociedade Bíblica do Brasil, lembrando-nos sobre a comemoração sobre o Dia da Bíblia, que ocorre no segundo domingo de dezembro. E eles desenvolveram o tema para esse ano, que é a Bíblia Jovem, com texto baseado em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, que é: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. E o que é o Dia da Bíblia, né?
É um dia que é comemorado sempre no segundo domingo, é um dia de celebração para agradecer a Deus pelo acesso à sua palavra, né? E essas comemorações têm se estendido muitas vezes por uma semana, e aí acaba originando o que eles chamam de Semana da Bíblia. Então, é um momento de nós marcarmos, nós reconhecemos a importância da Bíblia nas nossas vidas, mas é um tempo de nós lembramos de tantas coisas importantes, tantas datas referentes aí para nós, mas o dia da Bíblia também tem que ser comemorado com muita ênfase, com muita alegria, com muita celebração, de agradecimento, muitas vezes aqui no Brasil, ao acesso amplo que nós temos à palavra de Deus. Então, esse é o objetivo do Dia da Bíblia. No último ano, a Sociedade Bíblica, ela contou como tema do Dia da Bíblia, que está baseado em Samuel, capítulo 3, verso 9, falando sobre a questão dos jovens como disseminadores da palavra de Deus, e esse ano eles decidiram continuar repercutindo esse tema, e em 2021 a campanha continua com esse foco no público jovem, e eles têm a expectativa de que mais jovens sejam alcançados pela palavra de Deus, e também que as igrejas elas possam dar visão, direção, espaço para essa geração alcançar a palavra de Deus. Então, o Dia da Bíblia que está sendo comemorado nesse ano tem essa temática, e ele está registrado naquele texto que nós falamos: lembre-se do teu Criador enquanto você ainda é jovem. E eles dão algumas ideias de como nós podemos celebrar isso. Nós podemos celebrar isso de diversas maneiras, mas eles citam 4 coisas que eles acham que poderiam ser feitas pela igreja ou individualmente. Uma delas seria a realização de cultos presenciais ou virtuais, promovendo a celebração da palavra. Nós podemos fazer, por exemplo, uma maratona de leitura bíblica de diversas maneiras. Nós já tivemos essa experiência na nossa igreja, foi riquíssimo. Só nós lermos, sem comentarmos, sem nem nada disso, nós passamos por momentos assim que Deus foi falando somente pela leitura bíblica. Então, essa é uma forma também de nós podermos celebrar isso, né? Também utilizando os jovens e as crianças por meio do incentivo a se desenvolverem algumas questões nas redes sociais, promover ações para falar do Dia da Bíblia, talvez arrecadar fundos para a distribuição da Bíblia, e usando realmente a criatividade e a força do jovem, da criança, nessas questões de comunicação, especialmente nas redes sociais. E também realizar a arrecadação para a causa da Bíblia, ou seja, fazer algum tipo de levantamento de oferta, organizar essa arrecadação para comprar a Bíblia e para doar, né? A Sociedade Bíblica tem uma experiência muito forte de que a igreja, a Bíblia, ela é muitas vezes, a maior parte da distribuição dela é feita por doação. Então, as pessoas têm prazer de doar a palavra de Deus, fazer com que ela chegue ao coração de vidas que precisam. Então, isso é uma forma muito importante de você arrecadar, poder comprar a Bíblia e poder doar para outras pessoas para terem acesso à palavra de Deus. Dentro desse conceito de distribuição, eles criaram uma campanha que é 1 milhão de pessoas com a palavra de Deus. A ideia deles é distribuir até o segundo domingo de dezembro, no Dia da Bíblia, 1 milhão de Novos Testamentos. E surgiu isso da seguinte maneira: um doador, eu não sei se ele é francês de verdade, uma vez eu ouvi eles falando que era francês, outra vez inglês, mas não importa muito, ele fez uma doação, uma compra de 1 milhão de testamentos para distribuir na África, e a Sociedade Bíblica perguntou para ele se ele não queria fazer uma doação também aqui para o Brasil, e ele doou 325 mil exemplares do Novo Testamento, com Salmos e Provérbios, numa edição super especial, com capa, com a fonte grande, com destaques das palavras de Jesus em vermelho. É um trabalho muito bem feito, não é qualquer impressão, é bem elaborado. Então, a Sociedade Bíblica recebeu 325 mil e decidiu, por ela também, fazer a distribuição de 675 mil para atingir 1 milhão de Novos Testamentos distribuídos, né? Como é que é feito isso? A cada 2 exemplares desse Novo Testamento que a Sociedade Bíblica está imprimindo, você recebe um terceiro exemplar da edição especial que foi doada.
Então, você, com R$ 8,50, você compra, com R$ 8,50, você faz essa contribuição, você recebe os 2 testamentos novos e mais um novo testamento de doação, ou seja, não sai R$ 3 cada Novo Testamento com boa qualidade para fazer a distribuição. Então, se você quer participar dessa campanha, se você quer ajudar na promoção disso, distribuir nessa época de Natal novos testamentos, é uma forma bastante forte e eficaz de nós ajudarmos tanto a sociedade bíblica. Eles não têm caráter nesse sentido de arrecadar nenhum fundo para eles, é simplesmente para chegar num projeto de alcançar 1 milhão de vidas que recebam a palavra de Deus. E tem que sair pelas nossas mãos, né? Então, se você quer saber como fazer isso, como adquirir isso, entra lá no site deles, tem todas as informações, as formas, como você vai receber esse material, no sbb.org.br. Então, quero incentivar vocês a participar desse projeto e dessa campanha, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida específica, é bem prática a campanha, aí é só me procurar ou procurar alguém da liderança da nossa escola bíblica que a gente dá mais orientações. E eu vou passar já imediatamente a palavra ao pastor Rogério. Não sei se o pastor Luiz quer fazer uma apresentação dele, ou ele já... Sim. Então, tá com o senhor aí, tá bom? Então, primeiramente, muito bem-vindo, Rogério. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite de estar com a gente aqui agora. O pastor Rogério é pastor na Igreja Cristã Evangélica lá em Belo Horizonte. Depois ele pode falar melhor sobre a sua igreja. Ele é o segundo secretário da MEAN. Isto é, ele faz parte da diretoria nacional da nossa denominação, tem servido a Deus, né, abençoando a nossa denominação, dando seu tempo, a sua mente, servindo a Deus, as nossas igrejas. E ele tem sido um estudioso da história da nossa denominação. Ele é responsável por algumas páginas, tanto no Face quanto no Insta, sobre o Museu Virtual da Igreja Cristã Evangélica. Tem muitas fotos da nossa igreja já nesse Museu Virtual da Igreja Cristã Evangélica lá. E recentemente não, agora, acabou de lançar um livro que conta parte desta história linda de nossa denominação. Então, em celebração ao Dia da Bíblia, o pastor Renato pensou nesse tema da gente retomar um pouquinho, né, a história da nossa denominação e ver o efeito que a palavra de Deus tem causado ao longo dos muitos anos no nosso país. Então, Rogério, muito obrigado por sua presença, que Deus te abençoe e te use aqui com a gente, tá bom? Tá bom, boa noite, graça e paz, tudo bem? Muito obrigado, meus irmãos, obrigado, pastor. Prazer aí, pastor Renato, te conhecer aí. Então, vamos falar um pouquinho, né, a respeito da nossa história e quero lembrar do texto bíblico que está em Romanos 10:17, quando Paulo diz, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O próprio Martinho Lutero, ele tem uma frase dele, atribuída a ele, que quando o povo é impedido de conhecer as Escrituras, a salvação também é impedida. E a importância da Bíblia no Brasil e principalmente na formação da nossa igreja, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, ela é extremamente importante por causa das sociedades bíblicas, tanto da sociedade bíblica inglesa, né, e britânica, e a sociedade bíblica americana. E uma utilização da distribuição da Bíblia foi a colportagem. Esse termo colportagem é Bíblia distribuída
de casa em casa. Então, a Bíblia na mão do brasileiro, na própria língua, e a Bíblia lida ela é o poder de Deus, é o evangelho para a salvação das pessoas. E então, por isso que eu quero trazer aqui talvez destacar um pouco aí um dos missionários, talvez um dos mais extraordinários missionários que o Brasil já teve, pela extensão da sua obra, pela extensão do seu trabalho. O Frederick Charles Glass, ele trabalha no Brasil 50 anos, trabalhando, vendendo Bíblia. Aí está uma imagem, e isso é uma imagem de onde ele trabalhou. Ele vem para as Minas Gerais. Ele é um inglês, o Frederick. Ele nasce na Inglaterra em 1871 e ele vem para o Brasil para trabalhar, mas ele não vem converso, ele vem ainda ímpio. Ele era um religioso, frequentava a igreja anglicana, tinha bons costumes, mas não sabia nem o que era o Espírito Santo. E ele chega no Brasil e ele vai trabalhar nessa companhia. Primeiro ele vem para trabalhar na estrada de ferro, na Mogiana, em São Paulo, e depois ele vai parar nessa mina. Ele, além de ser um mineralogista, alguém que trabalhava com minério, ele também, ou outra designação é oficial de ensaio ou mineralogista, ele também foi formado, ele tem uma formação numa escola aos arredores de Londres, e essa escola, ele formou também em engenharia mecânica. Então, ele entendia de mecânica, entendia de mineralogia. E ele vai trabalhar na mineradora, e lá na mineradora ele conhece esse outro irmão, agora irmão, Reginaldo Jung, um missionário, o reverendo Reginaldo Jung. O Jung era um canadense que vem para o Brasil trabalhar na mineradora. Ele era datilógrafo, não só de digitar, né? Alguém talvez hoje não sabe nem o que é máquina de escrever, né? Mas ele não só datilografava, mas a função de datilógrafo tinha a ver com a parte financeira também, movimentação, enfim. Mas ele era o datilógrafo. E ele era missionário e ele prega o evangelho ao Frederick, e o Frederick, ele converte. E a conversão do Frederick se dá primeiro com um acidente. Ele cai do cavalo, estava passeando lá no seu cavalo, e ele cai do cavalo e ali ele fica pensando para onde a alma dele iria se ele morresse. E a consciência dele respondia: para o inferno. Ele chega na casa dele, abre a Bíblia, ele lembra de 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado, nos purificar de toda injustiça. E ele ali ajoelha, entrega sua vida a Cristo, e um pouco depois ele tem um outro acidente, 2 acidentes na vida do Frederick. O outro acidente foi quando ele é envenenado por arsênio. O arsênio nas minas era muito comum, e ele então é desenganado pelos médicos e manda-se um telegrama, a empresa manda um telegrama, e é curioso que essa mineradora fica aqui a 25 quilômetros da nossa igreja, aqui a Igreja Cristã Evangélica, aqui em Belo Horizonte. Fica bem aqui perto, em Nova Lima, hoje Nova Lima. Então é Morro Velho, a mineradora São João del Rei, em Morro Velho, hoje atual Nova Lima. Tive o prazer de ir lá, conhecer não pude entrar na mina, está fechada essa mina, mas deu para ver o local. Então, o Frederick tem um acidente para conversão, e o outro acidente, ele, então, é despertado para colportagem, porque ele converte e ele ficava pensando com ele mesmo: Deus não me salvou para ficar aqui, ele me salvou com um propósito maior, eu fui salvo com um propósito maior. E ele ficava se perguntando: mas
o próprio Frederic dizia assim, o diabo vinha à mente dele e falava, você agora é crente, você tem um contrato com a mineradora, e não pode romper o contrato. E aí ele ficava, e agora? O fato é que o acidente com o Arsênio, a mineradora rompeu o contrato com ele. E aí ele sarou. Então, agora eu estou livre para pegar o evangelho. E ele se reúne, o Frederic reúne com o Reginaldo e uma terceira pessoa, que é o Frank. Frank era o ex-eletricista. Ele trabalhou como eletricista na mina. O Frank, o Frederic e o Reginaldo, eles reúnem numa mesa e eles colocam ali 1.000 libras esterlinas e então vão montar uma missão. E eles vão até Ouro Preto, que era a antiga capital aqui mineira, e lá eles alugam um salão e montam a base da missão. E abriram também-se um trabalho em Vitória. O Frank foi o responsável pelo trabalho de Vitória, o Frederic e o Reginaldo ficaram em Ouro Preto. Só que o trabalho de Vitória não foi muito para frente, o Frederic teve que ir lá buscar o material, as Bíblias, enfim, fechou-se Vitória e transferiu o trabalho de Ouro Preto para São Paulo. E o Reginaldo, então, ficou responsável pelo trabalho em 25 de agosto de 1901 na Igreja Cristã Paulistana. E o Reginaldo vai para lá e abre um instituto bíblico para treinar obreiros nacionais. O Frederic, ele sai pelo Brasil vendendo Bíblia na colportagem. Aliás, ele havia saído já em 1897. Ele já sai para a colportagem. E pode passar aí o próximo. Tem um cavalinho, ele andando aí pelas estradas. Pode passar o próximo. Esse é a família do Reginaldo, a Kate e o Paul. Eles, então, cuidaram lá da igreja cristã paulistana, tiveram esse período. Esses são irmãos da igreja cristã paulistana, isso em 1903, essa fotografia. Pode passar a próxima. O Frederic, ele pega o trem e vai até o final da linha, que era Catalão, Araguari e Catalão. E ele chega na cidade de Catalão. Essa é uma foto da praça central da cidade de Catalão. Talvez, eu imagino que onde estão essas pessoas é onde está a nossa igreja hoje, que está evangélica, lá em Catalão. Dia 4 de maio de 1902. Em 25 de agosto, a paulistana. 4 de maio de 1902, a igreja cristã evangélica em Catalão. Essa igreja ela foi plantada com 11 dias percorrendo as ruas, visitando as casas, distribuindo Bíblias, vendendo Bíblia, pregando o evangelho. Plantou-se a igreja. Está lá até hoje. Igreja Cristã Evangélica em Catalão. De Catalão, ele vai para... Antes dessa imagem, eu não tenho a outra imagem que ficou no meio aí, então essa próxima aí, esse ranchinho, é a cidade de Cristianópolis. Isso em 1904. Só que antes de Cristianópolis, Cristianópolis, 1905. Em 1904, ele fundou a Igreja Cristã Evangélica em Santa Cruz. Santa Cruz foi uma capital lá no estado de Goiás. Eu não sei se foi a primeira, mas ela chegou a ser capital do estado. Eu não sei se nessa época, mas uma cidade extremamente católica. E lá em Santa Cruz, os crentes foram expulsos. E o avô do reverendo Wesley, ele doou um terreno e nesse terreno constrói-se essas casas e constrói a Igreja Cristã Evangélica lá. Essa de Santa Cruz, então, é transferida em 1905 para Catalão.
essa igreja começa lá. O Frederic deu um relógio para quem construísse a primeira casa. O Frederic também ele vai pelo Brasil, então a animação dele para vir para o Brasil antes de ser crente era os índios, era algo que atraía muito. Ele ouvia falar dos índios lá na Inglaterra e ele ficava curioso e queria vir para o Brasil pelos índios. E ele vai até os índios, ele prega o evangelho para os índios, ele distribui literatura, grafa a língua, ele foi um antropólogo também, de certa forma. Pode passar o próximo aí. Só que o Frederic, quando a gente lê sobre ele, fala o Gleise e tal, a gente acha assim, ele era sozinho, não tinha família. Não, o Gleise, ele casa em 1906 com a Dorothy. Dorothy deixa todo o seu conforto na Inglaterra, vem para o Brasil, casa com o Gleise. Em 1907, ela faz uma viagem com ele de São Paulo até Araguari, depois até Cidade de Goiás. Ela vai nessa peregrinação. Ela escreve um diário, estou trabalhando nele, já foi traduzido, é um diário, o Diário de Dorothy Gleise. Ela conta histórias maravilhosas desse trajeto. Ela escreve à mão, esse diário nunca foi publicado, quem sabe algum tempo aí a gente publica também. Então, a Dorothy tem 6 filhos. Então, ela tem a Eva em 1908, o Charles em 1909, o Fred em 1911, o Davi em 1912, em 1914, o Philip, o George em 1916. Tá escadinha aí. A Eva foi artista, o Charles, ele trabalhou na BBC de Londres. O Jorge foi piloto de avião, ele trabalhou também como eletricista no raio-x lá no Hospital Evangélico de Anápolis. Então foi essa família que ele teve, e a Dorothy, ela adoece e ela morre, e lá na Paraíba, ela tem tuberculose e morre, e deixa, então, 6 filhos. Ele fica viúvo, e depois, então, em 1923, ele conhece uma outra mulher, essa que está aí na imagem, e tem essa menininha em 1927, que é a Winifred, ou Jean, conhecida como Jean. E, então, a Fanny, ela adota os 6 filhos do Gleise e tem essa filha, então 7 filhos. E a Fanny também é extremamente culta, ela tinha conhecimentos em homeopatia, eles traziam remédios da Inglaterra e cuidava ali das crianças, e enfim, ela fazia esse trabalho onde eles moraram em Garanhuns, em 1927, 28, que ele construiu a sua casa ali. Então, essa história, assim, um pouco resumida aí do Frederic. Mas eu quero enfatizar a respeito da comportagem que ele fez. Então, ele saía pelo Brasil e pelo mundo. Quando você tiver a oportunidade e ler o livro A Alma Aventureira do Frederic Charles Gleise, vai ver que ele viajou o mundo, ia Nova Zelândia, Estados Unidos, a América, aqui ele viajou vários países, e então ele viaja o mundo e ele vai até o Putumayo, na região indígena, e ele chega numa região, isso aqui, essa próxima aí desse Pedro, isso é o Pedro Feliz. Eu quero contar a história dele, que essa história para mim é a preferida. Eu gosto demais dessa história. O Frederic Gleise chega na cidade de Goiás em 1902. E em 1902 ele chega, toda vez que ele chegava, ele ia à cadeia
Por quê? Porque ele ficou preso. Ele passou uma noite na cadeia, ele ficou preso por engano. Se você quer saber, tem aqui no livro. Então, por que ele foi preso? Então, leia o livro que você vai descobrir o porquê que ele ficou preso. Mas ficar preso foi bom. Por quê? Porque ele agora tinha um respeito e uma admiração muito grande pelos presidiários. E ele ia a toda cidade que ele chegava, ele ia à cadeia. Outro argumento que ele utilizava os presos estão lá, fechados, eles não podem sair, eles são obrigados a ouvir o evangelho. Eu vou lá na cadeia e vou anunciar o evangelho. Então ele ia. E em 1902, ele vai e vende uma Bíblia para o Pedro Alves Félix. Esse Pedro, depois ele ficou apelidado de Pedro Feliz. E é sugestivo o nome, vão saber por que Pedro Feliz. O Pedro Feliz, ele estava preso há 15 anos e ele tinha uma pena para cumprir de 30 anos. Por que ele foi preso? Porque ele, na sua mocidade, ele acompanhou um colega, e o seu colega assaltou uma senhora, e esse colega matou a senhora, e os dois ele era cúmplice, e foram presos, só que o colega dele morreu. E toda a pena caiu sobre o Pedro, e o Pedro estava na cadeia, o Pedro não sabia ler, era analfabeto, estava lá na cadeia, e ele tem acesso à escritura, ele compra a Bíblia, compra e paga. Pedro era sapateiro. E o Pedro, ao comprar a escritura, em 1902, e o Glas vai embora nas suas viagens e vai até Cuiabá e depois retorna. Em 1904, quando o Glas chega até a cidade de Goiás, ele vai à cadeia e quer saber sobre aquele homem, e ele vai até ele, e ele descobre que o Pedro havia lido a Bíblia várias vezes. Deus ensinou o Pedro a ler. Imagina o Pedro nessa natureza, não sabia ler ali, ninguém também provavelmente não sabia, mas ele aprendeu a ler, leu toda a Bíblia várias e várias vezes, sabia as histórias. E o Pedro, então, era um crente, e por isso o nome Pedro Feliz. A escritura veio ao coração do Pedro, ele se converte ali, lendo a Bíblia, e o Pedro é batizado. Como é que ele foi batizado? Essa é mais a fantástica história. O Pedro foi escalado para limpar a cadeia e recolher os detritos e jogar no Rio Vermelho, a 3 quilômetros. E o Glas ia voltar para São Paulo já no dia seguinte. E o Pedro falava, eu quero batizar, porque os crentes antigamente batizavam, e eu sou crente, eu quero batizar. E o Glas, não, meu irmão, não é o batismo que salva. E ele diz, eu sei, mas eu tenho um desejo de batizar, eu sou crente. Só que esse desejo foi realizado porque ele manda um bilhetinho para o Glas, que ele tinha sido escalado, e marcou, então, o batismo. Tinha 5 soldados aí, dos quais 4 eram crentes, já batizados também pelo Glas, e ele, então, é batizado nesse dia. Então, essa foto aí é fantástica, o Pedro sendo batizado, e essa próxima, talvez ficou pequenininho aí, mas eu vou ler aqui. O Pedro, depois, isso foi no Correio Oficial, publicado, foi um decreto de 1º de março de 1911. Então, o decreto fala assim, o presidente do Estado, usando das atribuições que ele concedem no artigo 91 da Constituição, tal, resolve perdoar Pedro Félix Alves do resto da pena que lhe foi imposta pelo júri da Formosa em 10 de setembro de 1895. Pedro teve a pena aliviada e foi solto.
Pedro se torna o primeiro diácono da Igreja Cristã Evangélica na cidade de Goiás. Ele então se torna diácono daquela igreja. Quando a Eva nasceu, o Pedro pegou a Eva, ainda estava presa, mas os soldados foram com ele. Ele orou consagrando a menina do Frederic, a Eva, essa primeira que nasceu. E então essa história do Pedro foi uma das histórias marcantes que a Bíblia chegou à mão de alguém e ele leu e foi transformado. A outra história é que, e aí eu coloco nesse aí, a preocupação inicial era pregar o evangelho, todo canto, onde tivesse pessoa, muita gente, pouca gente, ele ia todo canto. A Bíblia precisava chegar. Essa história aqui se passa na cidade de Santa Cruz, aquela que eu mencionei. Santa Cruz é extremamente católica, as festas religiosas, romanismo imperava ali. O Frederic chega lá numa fazenda e ele vai vender uma Bíblia na casa do Belarmino. Belarmino, ele era o dono da fazenda. Só que ele chega, a mulher dele que está lá, a mulher do Belarmino, não cito o nome. Essa mulher, ela chega e bate a porta, ele abre, e ela já queria fechar, mas ele ali insistindo, querendo vender a Bíblia. E aí o Glass fala o seguinte: eu quero vender essa Bíblia. Aí ela, não, mas ela já tinha sido alertada pelos padres que os protestantes, a Bíblia protestante, não podia nem chegar perto, que era perigoso, era do diabo e aquela coisa toda. O Frederic chega e fala: eu quero vender essa Bíblia. Não tenho dinheiro, meu marido não está aqui. E aí logo ele pensou: então me dá 2 litros de milho para eu dar para o cavalo, e aí tá pago a Bíblia. Eu não tenho milho. E ele pensou: todo brasileiro tem feijão na sua casa. Dá 2 litros de feijão. Não tem feijão. Arruma um queijo. E aí se tem a Bíblia. Não tem queijo. E aí ele falou: me dá uma rapadura em troca da Bíblia. E ela: não tem rapadura aqui não. E aí ele já estava quase desistindo e ele olha para cima e no fogão a lenha tinha um toucinho lá sendo defumado. E ele diz: me dá um pedaço desse toucinho aqui e tá valendo. A mulher pega ali a faca, corta e enrola numa folha de bananeira e joga para ele: leva isso aqui. E pega a Bíblia e ele vai embora. Porque a filosofia das sociedades bíblicas, a sociedade bíblica estrangeira, eles falavam assim: nunca dê uma Bíblia, mas venda para que dê valor. Se você der a Bíblia, não vai dar valor, então eles tinham isso na sua... Nem que vendesse por pouca, ou trocasse. Enfim, a mulher pega a Bíblia, joga ali, e mais tarde o marido chega, o Belarmino. E ela falou: não encosta dessa Bíblia, isso aí é perigoso. E ele falou, pegou a Bíblia e foi folheando. Enfim, ele leu Efésios, um versículo, depois foi lendo, leu para a mulher. E anos mais tarde, o Glass recebe um aviso lá, que era para ele ir na fazenda do Belarmino. E ele chega lá, o Belarmino se converteu, a mulher dele, o filho dele. A mulher dele ajoelha lá diante do Glass, ora, e eles eram muito idólatras, queimam todos os seus ídolos, tinha cachaça, fumo, e eles jogam aquilo tudo fora, e eles têm uma vida transformada pela palavra de Deus, a palavra que chegou até eles. E pode passar o próximo aí. O Glass era muito além do seu tempo. Ele tinha uma lanterna, um projetor, um data show, naquela época aí, era colorido, e ele, na cadeia, essa foto aí deve ser depois de 1930, 1940, ele já está mais velho, talvez 1930, e ele na cadeia projetando e falando, ele tinha um projetor de slide. Pode passar o próximo.
Essa outra é na cadeia também, ele sempre ia à cadeia e evangelizava, falava aí para os presos. E ele utilizava de diversos meios de transporte, canoa, e tinha outros colportores que ele tinha uma capacidade muito grande de articulação, de liderar equipes, e de carro, num Ford, a estrada aí tão boa, né, asfaltadinha, olha aí, ele tinha o seu Ford, um pequeno avião, pode passar esse aí, esse pequeno avião também era utilizado, o Roderico, chamado Rod, era um australiano que pilotava esse avião. Uma vez sobrevoou uma cidade, acho que, se não me falha a memória, Garanhuns, e ele joga do alto folhetos evangelísticos, o Frederico e o Roderico. Pode passar. Aqui, mas já mais no final da sua vida, ele ainda liderava uma equipe de comportores que trabalhavam. Então, ele vem nesse processo de distribuição da Bíblia, vendendo Bíblia, pregando o Evangelho, plantando igreja, e aí ele vai trabalhando dessa forma, tão incansavelmente. Ele trabalha por mais de meio século, mais de 50 anos o ministério dele de colportagem, de pregar o evangelho, vender Bíblia, anunciar, e ele foi muito extraordinário, porque ele tinha vários recursos que ele utilizava. Para os irmãos terem uma ideia, lá no alto do Amazonas, ele usa um gramofone, uma vitrola, que era a manivela, então ele dava corda, colocava um disco lá, e escutava música para atrair as pessoas, e aí ele pregava. Outro recurso que ele utiliza até da própria natureza, ou por exemplo, na cidade de Moçambiques, perto da cidade de Goiás, ele fica na porta da igreja. E quando ele falava, estava à tardezinha, quase anoitecendo, e não tinha quase ninguém lá. E ele pede um rapazinho para comprar vela, e muitas velas, e acendeu aquelas velas, e ficou assim, diferente. E ele fica na porta da igreja e ele aproveita a acústica, de modo que ele falava e ampliava o som, e a cidade inteira, não era tão grande, ouvia, e foi juntando gente, e aí ele pregava o evangelho. Então, ele se utilizava de diversos mecanismos e fazia isso com muita habilidade, né? Então, Frederico, ele trabalha com a Bíblia, porque ele entendia que a Bíblia transformava pessoas, e ele teve muita experiência nessa, ele viu várias coisas que Deus fez através da Escritura. Então ele acreditava, a Escritura precisa chegar na mão do povo, na língua do povo, para que o povo leia e seja transformado, porque a Escritura, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então ele fez tudo isso, e hoje nós temos a Igreja Cristã Evangélica. Não só a Igreja Cristã Evangélica, eu destaco uma outra aqui, a Igreja Batista de Paranaguá, lá no Paraná, foi fundada por um comportor que converteu com o Glass, o Samuel Melo, e hoje a Igreja Batista do Paranaguá é responsável pelos batistas do Paraná, todinhos ali, aquela região. Então, era Igreja Cristã Evangélica de Paranaguá e Igreja Cristã Evangélica de Antonina. E essa igreja não tinha condições, e foi passado, então, foi deixado nas mãos dos batistas, que conduziram muito bem e estão conduzindo lá. Então, o fruto da pregação de Glass e dos comportores brasileiros do início do século XX, ele é um fruto não só nosso, Igreja Cristã Evangélica, mas é um fruto aí de diversas igrejas no Brasil. Então, a importância
desse missionário para o protestantismo brasileiro. E pode passar o último aí, eu encerro. O Museu Virtual da ICEB, você vai ter muitas informações e fotos, e então fica aí para você no Instagram, no Facebook, você tem lá, e a gente tem trabalhado esse desafio aí de registrar e colocar essa história tão bonita que a Bíblia fez aí nesse povo brasileiro, né? Então é isso, né? Alguma pergunta? Podem falar aí. Está aberto para os irmãos aí, né? Tirarem alguma dúvida. Cada história, né, Pastor Rogério? E essas algumas histórias, né? Fala um pouco do seu livro, como é que ele foi produzido e como é que o senhor chegou a elaborar a pesquisa. Conta para a gente um pouco sobre o livro também. Uhum. Então, em 2017, eu e alguns colegas, nós estávamos olhando e relendo o Aventuras com a Bíblia no Brasil. E aí tivemos a ousadia de, vamos reeditar esse livro? Vamos. E pastor Henderson fez toda a ilustração, o pastor João Batista Cavalcante ajudou na revisão, e aí fizemos, e deixamos pronto, estava prontinho, entreguei o material para o pastor João, e ele falou, vamos publicar, né? A gente não tem dinheiro não, mas aí a gente conseguiu uma parceria e republicamos o Aventuras. Só que fazendo o trabalho do Aventuras, colocando nota de rodapé e fazendo todo aquele trabalho, eu percebi que a obra do Glass ela era muito maior do que o Aventuras. O Glass escreve 4 livros, só um que está traduzido em português. E aí comecei a pesquisar sobre ele, fui recebendo material, e então o pastor Henderson, um dia na casa dele, ele falou, por que você não escreve a biografia do Glass? Não dou conta disso, não, vai lá. E aí começamos então a colher material. Um irmão da cidade de Catalão, da Igreja Cristã de Catalão, ele é historiador, e ele me deu alguns caminhos na biblioteca digital, virtual, então nós fomos pesquisando, buscando. Eu recebi um diário do Glass também, recebi um material, o diário da Dorothy, um neto do Glass. Eu fiz entrevista com a filha do Glass, essa mais nova, ela tem 94 anos, e pedi para ela escrever um dos últimos capítulos, ela escreve, e conta a história da mãe dela. Então, fui juntando tudo isso e aí coloquei numa ordem um pouco mais cronológica do que o Aventuras. O Aventuras, ele traz as histórias, mas ele não se preocupa muito com colocar local, data, essas coisas, aí a gente colocou mais ou menos nessa ordem. Outra fonte foi um material, os relatórios que Glass fazia e publicava, e eu consegui, através lá da Universidade de Edimburgo, eles me mandaram material e nós conseguimos uma equipe de tradutores, 7 pessoas no Brasil, aí, espalhado pelo Brasil, foram traduzindo os textos e me mandando, fui revisando e ajustando, e aí a gente foi compondo toda essa história. Então, foi uma pesquisa aí, talvez um ano e meio, 2 anos, recebendo material, organizando, buscando, e jornais também, Jornal Batista publicou sobre o Glass, o Jornal de Pernambuco, 1941. O Glass, ele funda uma escola para cegos, para ensinar o Braille. Ele vendia literatura em Braille também. Então, eu fui descobrindo tudo isso e a gente foi... Então, Deus foi abrindo as portas e nós conseguimos juntar tudo isso e
E tá aí, tá pronto, né? E a capa foi o pastor Henderson que fez, uma muito bonita capa. É isso aí. Uma coisa que me chamou a atenção logo no início, quando o senhor estava falando, é a participação do Reginald nessa, né? Talvez ele não imaginasse o que repercutiria na construção da igreja e na divulgação do evangelho por ele ter falado de Jesus Cristo para uma pessoa que estava do lado dele próximo. E foi instrumento de Deus para trazer tantas outras vidas. E esses impactos a gente, às vezes, muitas vezes, não vai saber, né? Como é importante a gente falar e deixar a obra que o Espírito Santo faz. A nossa parte é falar, né, da palavra. Exatamente, né? Muito bem, mais alguém tem perguntas, curiosidades? Eu tenho uma pergunta, pastor Rogério. Sim. Sempre que eu ouço essas histórias sobre evangelismo, sobre o amor das pessoas pelas almas, né, sobre a questão da obediência à palavra e o amor ao próprio Senhor Jesus pela obra dele na cruz, de obedecer e ir, né? A gente sabe aqui o combustível que tinha na vida, o que motivava, né, o Glass a fazer tudo isso, porque ele andava a cavalo, ele andava a pé, né, quilômetros e quilômetros, e o combustível dele, né? Qual era o combustível de Frederick Glass para fazer tudo que ele fez? E qual é o combustível que falta para nós hoje, nesse século, para fazer, né, o que ele fez e nós não fazemos? Exatamente. Quando a gente olha para o Frederick, para outros compositores, a gente se envergonha, a gente fica assim, triste até do que... imagine se Glass vivesse nessa época de hoje, ele ia transtornar o mundo aí, ia abalar o mundo. Se tivesse internet para ele, né? O amor à obra, o amor ao Senhor Jesus. Era alguém que amava o seu Senhor. E talvez falta isso no nosso coração, amar o nosso Senhor, porque a gente às vezes ama a gente demais, né? A gente fica muito em si mesmado, né? A gente quer, até a nossa própria igreja, a gente faz algo voltado para a igreja, mas não é voltado para os que estão perdidos, e isso precisa ser resgatado. Isso precisa ser resgatado na nossa vida, no nosso compromisso diário. E eu lembro de Paulo, numa das suas cartas, ele pede oração para que ele fale com mais desassombro, para que o evangelho chegue, para que ele tenha intrepidez. Talvez falte essa oração, né? Ore por nós, para que nós anunciemos o evangelho com mais desassombro, com mais entusiasmo, e a gente acreditando mesmo nessa verdade. E ele acreditava que a Bíblia transformava, ele colheu vários frutos. Talvez a gente não vê tudo, ele não viu, né? Ele não viu hoje a denominação que surgiu a partir dele, mas a obra que ele fez, mas ele não estava preocupado com a placa, com a igreja, com a denominação, ele estava preocupado com o evangelho. Tanto que ele entrega as igrejas. Você quer tomar conta? Então toma conta e segue aí a vida. Preocupar com o reino de Deus, né? O reino de Deus precisa ser algo assim latente no nosso coração, né? Buscar o reino de Deus. Acho que é isso. Muito bem. Mais alguém? Queiroz parece que ia fazer uma pergunta, não sei se eu interrompi ele. Acho que não. Acho que não. Muito bem. E o livro do senhor está disponível para comprar onde, pastor? Então, eu posso enviar pelo correio, está tudo comigo, ainda. Como a gente não vive disso, não tem tanta experiência, então
a gente não sabe nem como é que se faz, né? Mas a gente está vendendo e mandando, então a gente põe no correio e a gente faz isso. Então foi uma experiência nova, a gente vai aprendendo aí, apanhando alguma coisa, mas a gente conseguiu então publicar. Eles estão todos aqui comigo, ainda não deixei nenhuma livraria, ainda não sei esses trâmites aí, mas a ideia é abençoar aí os nossos irmãos da ICEB, primeiramente, mas esse livro, ele traz, no seu subtítulo, Bíblia Indígena, Encarcerados, Cegos e uma Missão. Porque o Glass trabalha com a Bíblia, trabalha com indígenas, são 5 capítulos destinados, falando sobre índios, sobre os índios. Ele chega aos Carajás em 1909, pela primeira vez, na ilha do Bananal. E os encarcerados foram um povo que ele também amou muito. Os cegos, várias histórias sobre cegos, e a missão dele, né? Então, é isso aí. E a gente tem feito essa distribuição, eu mesmo. Então, a gente tá dessa maneira. Basta mandar o seu endereço e a gente envia para você. Joia. Queria passar a palavra, então, para Fernanda, para conduzir aos sorteios e também finalizando aí, tá bom? Já agradecemos ao pastor Rogério aí, essas histórias motivadoras para nós, né? Que a gente possa aproveitar um pouco aquilo que eu falei no início, né? Se a gente tem a oportunidade de comprar 3 Novos Testamentos a menos de R$ 3 cada um, e tomar o exemplo do Glass como exemplo para isso, seria fantástico, né? E deixa o Espírito Santo fazer a obra. Deixa o Espírito Santo fazer a obra, né? É isso aí. Não há presente melhor que a gente possa dar, né? E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Eu acho fantástico essa questão dos encarcerados, né? É algo que sempre mexeu muito comigo. Justamente por essa questão, né, de estarem lá presos. Então, tempo não vai faltar para que eles um dia peguem a Bíblia e o Espírito Santo fazer uma obra, né, na vida de um preso, de um encarcerado, para que ele conheça o Senhor Jesus, ele pague a pena dele diante dos homens, mas tenha os seus pecados perdoados e seja liberto, né, por Jesus, mesmo estando em cadeias. Isso é fantástico. Se a gente pudesse fazer uma campanha, né, de abençoar um presídio com exemplares da palavra de Deus, cada um de nós adquirir num preço desse tão acessível, e a gente pudesse fazer uma obra enquanto igreja, seria maravilhoso. O irmão Maciel, ele é capelão dos militares, né, dos PMs de Cristo, e ele está fazendo um trabalho justamente no presídio de Romão Gomes, que é um presídio de militares. Então, e ele, semana passada, ele me procurou e falou assim, eu estou querendo Bíblias porque eu preciso levar. Ele é um veículo, basta a gente colocar a Bíblia na mão dele e ele vai levar. Então, vamos fazer um movimento aí para a gente poder abençoar. Até para o Dia da Bíblia seria uma ação bem legal da nossa igreja aí para fazer isso, né, Fernanda? Eu acho. Vamos ver se a gente consegue arrecadar. Tá um preço bem acessível, né? E o valor é eterno. Jamais será pago o valor do receber uma Bíblia. Queiroz, pode falar? Eu gostaria de saber se há alguma relação, o trabalho do Glass tem alguma relação com o trabalho dos Gideões, por acaso? Quem não sabe o caso dos Gideões, todos os hotéis, né? Nós encontramos, até eu vi em Punta Cana, quando eu estava lá, vim para cá, para Washington, eu vi no hotel, todos os hotéis tinham o exemplar do Novo Testamento, né? Eu achei interessante que lá inclusive era em espanhol ali, né? Espanhol e inglês, né? Entendeu? Eu só não peguei um porque eu falei assim, não, isso aqui não posso pegar porque não pega bem, eu vou e compro isso daí, né? Entendeu? Mas até eu não sabia se aquilo é para a gente pegar ou se é somente para ler enquanto a gente está naquela estadia, né? Entendeu? Tem alguma relação com o trabalho dos Gideões de hoje com o Glass de um século e tanto atrás? Pastor Rogério.
Eu não sei, assim, pelo que eu pesquisei, o Glass não tinha a ver com os Gideões, não. Talvez tenha que dar uma olhada aí se tem alguma influência, mas não tinha nenhuma a relação, até onde eu pesquisei, não. Eu sei que as sociedades bíblicas, elas estavam no início, né, e elas mandavam carregamento, principalmente a sociedade bíblica britânica, ela mandava um carregamento de Bíblia e chegava no Porto de Santos, e os colportores, então, retiravam lá e montavam bases, né? O Glass chamava os quartéis generais dele, as bases onde distribuía as Bíblias, né? Mas até onde eu pesquisei não tem relação com os Gideões. Pode ser que tenha uma influência que a gente não saiba, até vou olhar isso, tá? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nada. Muito boa explanação. Foi uma história sobre antropologia bíblica, né? No caso aí. Muito bom mesmo. Exatamente. É muito linda a história da nossa denominação. A gente já teve uma escola bíblica, não sei quantos anos atrás, talvez uns 5, 6 anos ou mais, que a gente estudou na escola dominical a história, né, da nossa denominação, e foi muito legal, foi muito lindo. E é muito linda mesmo essa história, né, de começar 2016, Fê. 2016? Ah, então, é mais ou menos isso. E é lindo, né, essa parte, né, quando é poético demais, quando ele fala, né, que ele pega a linha do trem e ele vai andando a linha do trem e vai parar, né, o destino final dele lá no centro-oeste. Muito legal mesmo. E essa é só um pedacinho. Hoje foi um resumo, assim, bem... Dá para passar aqui uma semana falando. O Glass era poeta, e ele... Inclusive, um dos poemas foi musicado, e no livro você tem um QR Code, e você pode ouvir a música. Pastor Tiago e Pastor André musicaram esse poema, um dos poemas dele. Todos os poemas eu coloquei no livro. São 7 poemas, e vale a pena ler os poemas, é muito interessante. Então, ele era poeta, era escritor, um habilidoso escritor, pregador, antropólogo, e vai, Deus, assim, agraciou ele com uma série de dons. Isso foi fantástico, né, para a denominação. Depois, as convenções nacionais, elas ajudaram a afirmar a denominação como denominação. Então, essas convenções, elas começam em Cristianópolis. O Glass relata uma delas, que era uma semana ouvindo a palavra, e isso foi fortalecendo os irmãos e aglutinando. E outra questão interessante é que ele foi formando liderança nacional, formar obreiros nacionais, que faltava demais, mas ele foi formando obreiros, os obreiros foram líderes nacionais, e cada igreja, por isso que essa história é tão bonita, que a gente tem uma liderança na igreja local, cada igreja tem a sua autonomia, com um pensamento, claro que dentro de algo, né, estabelecido, mas ali tem certa liberdade para tomar suas decisões. Esse sistema nosso de governo democrático representativo, que é fantástico, né? Então, a gente, conhecendo o sistema de governo, isso ajuda a gente a entender. Então, denominações que têm outros sistemas de governo que acaba massacrando mesmo o povo, acaba não ensinando, né, verdadeiramente, não usando as pessoas para trabalharem na obra do Senhor, né, para serem parte do corpo, né, e edificarem a igreja. Então, a gente utiliza disso. Então, falta a gente, às vezes, divulgar isso e falar com o pessoal. Olha, a gente trabalha dessa forma, e todos podem servir, todos têm oportunidades, e os dons são diversos, e cada um exercendo o seu dom, a gente vai crescendo organicamente,
denominacionalmente, isso tem um impacto muito grande na sociedade, né? Isso realmente precisa ser resgatado, né? Mas parabéns aí para os irmãos em Pastor voltar para Rogério, essa história. Sim, Pastor Rogério, sim, posso pode fazer uma falar. observação? Posso fazer uma Sim, observação? Como nós sabemos, né, justamente devido a esse histórico, essa celebração da Bíblia, né, da Semana da Bíblia, tudo, né? Em Brasília, não sei se todos sabem, foi fundado, inaugurado a semana passada, se não me engano, hoje está para ser inaugurado o Museu da Bíblia, ali bem no Congresso, ali bem no centro ali de Brasília. É uma coisa maravilhosa. E será que alguma parte desse acervo que o senhor tem aí, ou também, ou mesmo até do Glass, estarão presentes nesse museu? Acho que sim, né? eu não sei, de repente poderia estar lá, né? Sim, a gente precisa de contatos para isso, né? Uma observação interessante que quem ajudou na construção do prédio lá do edifício da Bíblia foi o reverendo Varizo Júnior. Reverendo Varizo, ele trabalhou na Igreja Central de Goiânia, ele fundou o Instituto Cristão Evangélico, e ele foi um dos primeiros membros fundadores lá do prédio da Bíblia, lá em Brasília. Tem uma placa dele lá, então tá lá um pouco da nossa história também, né? Joia, obrigado. Muito legal, muito legal. Então tá bom. O Cuquinha colocou aqui que quando ele era criança, que Cristianópolis não mudou muito, mas quando ele era criança ele participava de várias convenções. Então, Cuquinha tem memórias das convenções. Ô Fê, Oi? Pastor Rogério, irmãos, uma coisa que me chama muita atenção quando eu ouço uma história dessa e lembro de outros irmãos em Cristo, como Paulo, outros irmãos que antecederam, né, como Moisés, a gente vê o quanto Deus usa incrivelmente pessoas capacitadas, mentes boas, mentes brilhantes. E nós temos no seio da igreja tantas mentes brilhantes, tanta gente boa, mas que não estão dedicando esta capacidade cerebral, né? Quando a gente ouve do Glass, né, tanta coisa ele fez, tanta coisa ele era. Então nós precisamos retomar essa questão da nossa vocação, a vocação do servir a Deus, inclusive com a nossa profissão, com aquilo que Deus nos dá, né? Aquilo que Deus nos deu, os talentos que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu e as habilidades que conquistamos, como a nossa profissão, né? Então imagine aí o quanto nós podemos fazer servindo a Deus, falando de Jesus, nos ambientes onde a gente está inserido, né? E temos grande oportunidade para fazer grandes feitos para o Senhor e para que a palavra de Deus possa continuar a ser divulgada e pregada. Obrigado, viu, Rogério, pela presença. Deus te abençoe ricamente. Foi ótimo. Amém. Obrigado, eu que agradeço. Então vamos ao nosso sorteio. E aí a primeira pergunta sobre a aula de hoje, vamos ver quem vai acertar. Tô brincando. Ninguém vai ter que responder nenhuma pergunta não, gente. Até porque depois vamos comprar o livro do pastor Rogério para a gente conhecer mais a nossa denominação, tá bom? É nossa obrigação, enquanto crentes cristãos evangélicos, conhecer a história da nossa denominação. Viu, Lilian? Essa é a nossa denominação e você está sendo muito bem recebida nessa nossa aula de hoje, a nossa denominação. Vamos torcer aí, quem sabe você ganha o livro. Obrigada. Toda ótima para ler. Vamos lá. Mas eu tenho aqui 12 nomes, tá? Porque eu coloquei ali a dona Reginilda e o seu Luizinho. Estão em 2. Eu não consigo ver as outras telas. Não sei se estão apagadas mesmo, fechadas as câmeras ou a minha internet que está ruim. Então, quem eu estou vendo de um só, eu pus só um nome, tá bom? Não pus meu nome, nem o do pastor Luiz André, nem o do pastor Renato, tá bom? Sim, senhor, não coloquei. Eu não entendi também, mas tudo bem. E o nosso pedido é, quem ganhar a Bíblia da editora Cristã Evangélica, a Bíblia de Estudo,
que está coroando aí o nosso mês de novembro, que foi um mês de estudo bíblico, e em comemoração ao segundo domingo de dezembro, que é o dia que a gente comemora o dia da Bíblia. Olha o Márcio chegando na hora do sorteio. Mas eu já deu o número nele e caiu fora, viu, Fernanda? Eita, aí, eu deixo o Márcio participar ou não deixo, Márcio? Deixa. Deixa. Então, assim, vou pôr o nome do Márcio. Enquanto a Fernanda está anotando, essa é uma super Bíblia, tá? De estudo bíblico. Não é uma Bíblia só assim. A Bíblia em si é a palavra de Deus, mas ela é recheada de informações, de textos. É uma Bíblia com uma letra maior, é mais de fácil leitura. Ela é capa em couro e eu acho que é bem legal assim a gente valorizar é um presentão, tá bom? É um presentão. Amém. A gente conversou e a gente tem um pedido. Se você ganhar a Bíblia, será que a gente mantém esse combinado ainda? Se você já tem a Bíblia cristã da editora de estudo, se você pode ceder para a gente sortear de novo para ganhar quem ainda não tem, tá bom? Que a gente mantém esse combinado, pastores? Vamos. Combinado. Tá bom, então. Então, vamos lá. Quem ganhar, então, e já tem a Bíblia da editora Cristã Evangélica, abre mão, a gente sorteia novamente para ganhar um irmão que não tenha. E depois, em seguida, a gente sorteia o livro do pastor Rogério também, As Aventuras, a Alma Aventureira de Frederic Glass, tá bom? Vou começar. Então, deixa eu ver se eu vou ser justa aqui. Eu tenho os nomes e os números do lado, tá bom? Eu fiz uma listinha aqui com o nome e os números, mas não vou mostrar os números direito. Então, eu vou pedir, deixa eu ver, para quem que eu peço para... Vou pedir para o pastor André. Eu ia falar pastor Rogério. Então, Rogério, pastor Rogério, fala um número para mim, para ver quem vai ser o ganhador da Bíblia, de 1 a 13. 6. 6. Natanias. Natanias, abre esse microfone e celebra. Parabéns, Fiel, aí toda a aula de escola. Enfim, ganhei, hein? Ganhou a Bíblia, Natanias. É difícil eu ganhar alguma coisa aí, ó. Ganhei uma coisa importante. Agora você vai ser... Ganhou a salvação, meu amigo. Estudioso da Bíblia. A Bíblia é de graça, mas o frete é R$300, viu, seu Natanias? Tá ruim, então, hein? Natanias ganhou a Bíblia, Natanias. Parabéns, viu? Tá bom, obrigado. Então, vamos agora ao sorteio do livro. O Nata não tem a Bíblia, né? Só não. Confirmar, né? Essa Bíblia não, né, Natanias? Não. Tá bom, então. Muito bom. Então, o livro, como é que a gente faz agora? Pastor Renato ou pastor Luiz André? Seu Natanias, eu sugiro o seu Natanias. Natanias, perfeito. Tá bom. Natanias, fala um número de 1 a 13. Só não vai valer o seu, 6. Tá? O 6. 6, fala 6. O 6 não vale, hein, Nata? De 1 a 13. Pode ser 11, não. 11? Isso. Márcia Carvalho. Não sei se é a Simone ou a Silvia que estão aí. Estão aí? Eu não consigo ver. A história, a história da igreja ganhando um livro sobre a história. Olha que beleza. Olha lá. Muito Silvia, legal. você ganhou, então, o livro do pastor Gilberto, Alma Aventureira de Frederic Glass, tá bom, Rogério. Ô, pastor Rogério. O que eu falei? Gilberto. Gilberto. Nossa, não. Pastor Rogério. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou doar uma Bíblia também de Atletas de Cristo, tá? Vai doar? Tá bom. Pode sortear mais agora? um número aí. Pode. Então tá bom. Então, Silvia. Oi. Você fala um número para mim de 1... Peraí, deixa eu ver direitinho quem tá aqui. O Márcio saiu, né? Confirma só para mim. Deixa eu ver aqui nos nomes. Peraí. Porque eu já tiro um número. Ele não tá, não. Não, então tá bom. Então, de 1 a 12. Silvia, número de 1 a 12. 7. 7? Isso. Tá.
Presbítero Valdir. Valdir tá aí. Muito obrigado, meu irmão. Valdir. Agradeço aí. Que legal. Muito obrigado. Valdir Obrigado, pastor ganhou Renato. a Bíblia, então. Joia. Ô, Fê, aproveitando então os muitos sorteios, Rogério, você tem um livro que eu ajudei a escrever? Não tem. Ah, então eu vou mandar um para você, tá bom? Obrigado. E aí pode sortear um, Fê, então, também. Que aí... Tá, peraí. Só um minutinho. Vai falando alguma coisa aí, pastor Renato, que eu já vou pegar o livro aqui para mostrar a capa, se o pastor não tiver aí. Vamos lá. Então, foi uma semana aí de bastante sorteios, né? Um dia de... Eu fiquei muito feliz com os sorteados, viu? Deus escolheu cada um que merecia. Pastor, o irmão Natanias, sempre presente em todas as aulas, né? Muito legal, muito feliz aí. Mais uma vez, agradecer ao pastor Rogério. Obrigado. Viu? Uma alegria muito grande aí, uma motivação muito grande. E esse é o livro aí que vai ser sorteado agora. Pode Isso, falar, Fê. pastor. Teologia na Eu prática. Isso, com os amigos do mestrado, né? Teologia na prática, implicações contemporâneas para o ministério pastoral. Então, vamos lá. Quem foi o último? Valdir. Valdir, Pode falar, minha irmã. fala o número de 1 a 12. Fê, vamos prestigiar aquele que você escreveu primeiro. Número 1. Número 1, Lena. Olha só! Lena ganhou o livro do pastor Luiz André, um dos escritores do livro A Teologia na Prática. Pastor Luiz André, você cobra dele, tá bom? Porque esse aqui é meu. Tem que Oi, cobrar, irmã. porque eu sou Irmã, exclusivo. eu agradeço, mas eu comprei esse livro do pastor. Poxa vida, então você cede outro sorteio? Pode sortear, né? Então tá bom, vamos lá. Então, Lena, como você foi a sorteada, fala então o número de 2 a 12. 2 a 12? 2. 2! A Lilian! Ai, que legal! Legal. Nossa, Lilian, você vai ter que Eba! domingo no Eu não culto estou pegar gostando seu disso, livro não, do Lilian. pastor. Chegou ganhando presente assim. não, e detalhe, eu sou o tipo de pessoa que eu nem espero, porque eu nunca ganho. Aí. Ganhou, Lilian. Então, Ai, que domingo legal. no culto. Você vai estar no culto domingo? Bom, Pastor Luiz André, então, vai te dar autografado com uma dedicatória linda para você. Perfeito. ai, que legal, obrigada, Deus abençoe. Vamos encerrar nossa escola bíblica, meus irmãos. Muito obrigada mais uma vez, então, pastor Rogério, pela sua disposição em aceitar o nosso convite. Nós ficamos muito felizes e fomos abençoados pela sua vida e pela história que o Senhor trouxe para nós, da nossa denominação nessa noite. Deus abençoe muito seu ministério, tá bom? Vamos orar, então, para a gente encerrar. Não sei se os irmãos têm algum pedido de oração específico. Eu tenho 3 aqui, 2 pedidos e um motivo de gratidão. Alguém tem algum pedido que a gente pode orar agora? Continua lembrando da Karina, tá? Karina já está aqui. Eu queria pedir pela minha mãe, que está fazendo aniversário hoje. Qual o nome dela? É Euzea, Euza. Euza. Isso, É Euza gratidão, Maria. né? Isso. Vamos orar pela dona Euza. Cláudio? Continuar orando pela Amanda. Tá bom. Fê, Oi? o pastor Carlos Eduardo, que é ex-presidente da nossa denominação, está aí com um possível diagnóstico de câncer, já com metástase. Então, vamos orar por ele. Parece que o câncer inicial é na próstata, mas a metástase são nos ossos. Então, nos preocupa a situação e vamos orar por ele. Acho que alguns dos irmãos devem lembrar dele, porque ele é muito conhecido, né? Tá bom? Mais algum pedido, Lena? Eu gostaria que os irmãos orassem pelo Vitor, é um rapazinho acho que ele tem 26 anos e ele foi diagnosticado com transtorno bipolar e ele se recusa a tomar a medicação, então está dando um certo trabalho para a família, né? Tá bom, Lena, vamos orar. Vamos orar, então. Então,
Oi? Pronto, mais alguém? Não? Então tá. Vamos lembrar também da Cíntia, né, que fez aquela cirurgia e está ainda se recuperando aí dia após dia, uma recuperação demorada, mas que o Senhor continue a completar a boa obra na saúde da Cíntia, né, fazendo com que ela tenha saúde sobre saúde e ela consiga se recuperar o quanto antes. E vamos ter 2 pedidos de gratidão. Eu queria muito agradecer pela vida da Lilian, que está aqui com a gente hoje, pela decisão dela, né, de procurar uma igreja, pelo retorno dela, né, aos caminhos do Senhor, e nós queremos agradecer, porque é muita alegria para nós recebê-la na nossa família e pela sua decisão de caminhar junto conosco. Tá bom, Lilian? Obrigada. Eu que agradeço. Vamos agradecer também Fernanda, pela dona Elza. Fernanda. Oi. Então, eu lembrei do seu Pedro, da dona Nésia, tá? A gente está orando por ele, né, para o conforto do coração dele, né? Tá bom, verdade, Natanias. Vamos orar, então? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse encontro, Pai. Muito obrigada pela vida de cada irmão que dedicou tempo, investiu o seu tempo em estar aqui nessa noite. Muito obrigada, Pai, pelo estudo, por ouvir essa história tão maravilhosa, encorajadora, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olhar, ó Pai, para esses homens que não mediram esforços na antiguidade, Pai, numa época com tão poucos recursos ou quase sem nenhum recurso para levar a tua palavra, não importasse a distância, o tempo, o prejuízo, Pai, mas eles foram, obedeceram ao Senhor em amor. Nos ajuda hoje, Senhor, a termos esse mesmo sentimento. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas e nos use da maneira que o Senhor desejar, que a gente possa, Pai, assim como Paulo disse, com ousadia e intrepidez, que o Senhor o ajudasse, ó Pai, que ao abrir da sua boca fosse lhe dada a palavra para que ele fizesse, ó Pai, conhecido o mistério do Evangelho. Assim faz em nós também, Pai, em nome de Jesus, nos torna ousados, intrépidos, corajosos, ó Pai, para falar da tua palavra. Em nome de Jesus, que a gente possa abrir as nossas bocas e falar do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer nessa noite pela vida da Lena, pela vida, Senhor, do Vitor, ó Pai, que tem ali estado com esse problema mental, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor tem usado a Lena para trazer os pedidos, para orar por ele. Que o Senhor abençoe esse moço, Pai. Que ele tenha, Senhor, a atitude de querer o tratamento, de buscar o tratamento, Senhor, em nome de Jesus, para que em breve, com as medicações, o acompanhamento, ele possa estar com a sua saúde restabelecida, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos também pedir teu consolo ainda sobre a vida do seu Pedro e de toda a família, mas em especial pelo teu servo, Pai, que tem sentido tanta falta da sua companheira. Em nome de Jesus, Pai, continua consolando o teu servo e cuidando dele também, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, pela saúde do pastor Carlos, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, desse diagnóstico. Em nome de Jesus, ó Pai, cuida dele, do coração, da família, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida do teu servo, que ele esteja, Senhor, tendo os cuidados médicos necessários para esse momento de tratamento, ó Pai, essa doença. Oh Deus, tem misericórdia, Pai, da vida dele, da saúde dele, Pai, em nome de Jesus. Cuida também da Amanda, Pai, essa jovem que tem sofrido tanto, ó Pai, com essa doença, que o Senhor continue renovando as forças dela, cuidando de tudo que ela precisa, Deus, em nome de Jesus. Cuida também da Karina, Pai. Nós colocamos ela mais uma vez nas tuas mãos, em oração, porque sabemos que o Senhor tem cuidado dela até aqui, Pai. Continua cuidando, usando a vida dos médicos, ó Pai, para amenizar suas dores, para ofertar a ela, Pai, um tratamento adequado, ó Pai, para a sua saúde. Cuida do seu pai, da sua mãe também, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos a vida dela nas tuas mãos. Senhor, peço também continue cuidando da Cíntia, dando a ela boa recuperação, Pai, dia após dia na sua saúde. Cuida, Senhor, de tudo que a tua serva precisa, Pai, em nome de Jesus. Vai completando ali, Pai, a boa obra que o Senhor começou através daquela cirurgia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida da Cíntia, cuida do Valdir também, renova as forças do teu servo, Deus. Senhor, nós queremos agradecer pelo aniversário da dona Elza. Obrigada porque o Senhor deu a ela mais um ano de vida. Que ela receba, Senhor, essa bênção com muita alegria e gratidão no seu coração, Pai. E nós nos alegramos por mais um ano de vida da tua serva.
E nos alegramos também pela vida da Lilian, Pai, que está aqui conosco. Que o Senhor continue abençoando a vida da tua serva. Que o Senhor continue, Deus, colocando no coração dela o desejo de servi-lo, de segui-lo. Em nome de Jesus, Pai, que ela se sinta bem no nosso meio, que a gente possa ser um canal de bênção do Senhor na vida dela também, Pai. Nós oramos ao Senhor gratos por tudo que temos e somos e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nós, Pai. Agradecemos o nome precioso de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Então, Amém. Boa noite, boa gente. noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite. Até Boa quarta noite. que vem, tá bom? Ô, Neta, você Pessoal, lê esse que livro aí, vem. depois você me empresta, hein? Oi, Cláudio. Fernando? Quê? Pro Neta ler o livro rapidinho que eu quero emprestado. O Nata? O Nata ganhou a Bíblia. É a Bíblia. Ah, é a Bíblia. Ele Ah, ganhou Você a pode Bíblia. ver o livro com o pastor Rogério, vai ser legal. É bem legal. Tá Isso. bom, pode deixar. Tá O bom. pastor Luiz André tem um contato dele, depois ele passa para nós. Isso. Tá bom. Paz e Tchau, bem. dona Reginilda, seu Luizinho. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa Agora noite. Deus abençoe. Tchau, Sil. Você também. Sil, o seu livro vai vir pelo correio. Você ganhou o do pastor, né? Ele vai mandar pelo correio. Depois o pastor Luiz André passa os contatos. Manda para ele e ele te entrega. Apertar a bananinha? Tchau. Nós vamos sim. Não é só apertar lá, não. Ai, preciso terminar a gravação. Peraí, já ia esquecendo. Ó. Tchau, 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 tchau.